Olá você! Vamos dar continuidade à leitura do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson, capítulo 5. Capítulo 5. Você está sempre fazendo escolhas. Imagine que alguém coloque uma arma na sua cabeça e ameace matar você e toda a sua família se você não correr 42 quilômetros em menos de 5 horas. Seria terrível. Agora imagine que você tenha comprado roupas esportivas e um bom tênis, treinado religiosamente por meses e completado a sua primeira maratona, encontrando na linha de chegada parentes e amigos torcendo por você. Poderia ser um dos seus grandes momentos, o de maior orgulho da sua vida. Exatamente os mesmos 42 quilômetros, exatamente a mesma pessoa correndo essa distância, exatamente a mesma dor, nas mesmas pernas, mas quando você escolhe determinado desafio por livre e espontânea vontade e se prepara para isso, o evento se torna um marco glorioso na sua vida. Se é forçado, no entanto, pode ser uma das experiências mais apavorantes e dolorosas imagináveis. Muitas vezes, a única diferença entre um evento doloroso e um poderoso é a sensação de que escolhemos passar por aquilo e de que somos responsáveis pelo nosso destino. Se você está infeliz na situação atual, é provável que tenha a sensação de que o problema está, ao menos em parte, fora de controle, de que você não tem como resolvê-lo, de que aquilo lhe foi imposto sem possibilidade de escolha. Quando acreditamos ter escolhido nossos problemas, nos sentimos empoderados. O oposto acontece quando achamos que eles nos foram impostos. Nos sentimos vitimados e infelizes. A escolha. William James tinha problemas sérios. Embora pertencesse a uma família rica e importante desde o nascimento, William enfrentava complicações de saúde que ameaçavam sua sobrevivência. Um problema oftalmológico que o deixou temporariamente cego na infância, um terrível mal digestivo que lhe causava vômitos constantes e o forçou a adotar uma dieta absurdamente específica, deficiências auditivas, espasmos tão violentos nas costas que passava dias sem conseguir levantar ou mesmo se sentar. Em virtude da saúde frágil, William James passava a maior parte do tempo em casa. Quase não tinha amigos e se saía mal na escola. Passava os dias pintando. A arte era a única atividade que lhe agradava e também a única que se considerava bom. Infelizmente, ele só achava isso. Ninguém comprava seu trabalho, mesmo quando William já chegara à idade adulta. Com o passar dos anos, seu pai, um empresário rico, começou a ridicularizá-lo pela preguiça e a falta de habilidades. Enquanto isso, o irmão mais novo, Henry James, se tornou um escritor reconhecido mundialmente. A irmã Alice James também construiu uma boa carreira como escritora. William era o esquisitão da família, a ovelha negra. Numa tentativa desesperada de salvar o futuro do jovem, o pai de William acionou seus contatos para conseguir uma vaga na faculdade de medicina de Harvard. Era sua última chance, alertou o pai. Se ele estragasse tudo, não haveria mais esperança. Mas William nunca se sentiu em casa, nem em paz na Universidade de Harvard. A medicina não o atraía. Passava o tempo todo se sentindo uma fraude. Afinal, se não conseguia superar os próprios problemas de saúde, como poderia esperar ter energia para ajudar na saúde alheia? Certo dia, depois de visitar uma unidade psiquiátrica, William escreveu em seu diário que se sentia ter mais em comum com os pacientes do que com os médicos. Alguns anos depois, novamente para a decepção do pai, William abandonou a faculdade, mas, em vez de lidar com o peso da ira paterna, decidiu fugir. Juntou-se a uma expedição antropológica para a Amazônia. Isso foi na década de 1860, quando a viagem transcontinental era difícil e perigosa. Se você jogou Oregon Train no computador quando era criança, imagine a coisa mais ou menos daquele jeito. Com desinteria, bois se afogando e tudo mais. Bem, apesar de tudo, William chegou à Amazônia, onde começaria a verdadeira aventura. Por incrível que pareça, sua saúde frágil suportou o trajeto
mas, logo no primeiro dia da expedição, William contraiu varíola e quase morreu ali mesmo, na floresta. Foi quando os espasmos nas costas retornaram tão dolorosos que o impediam de andar, ou seja, estava magro e desnutrido por causa da varíola, imobilizado pelo problema nas costas e abandonado em plena floresta tropical. O restante da expedição seguira sem ele. Sem ter como voltar, ele provavelmente não resistiria à jornada de meses naquele estado. James acabou dando um jeito de voltar para a Nova Inglaterra, onde foi recebido por um pai decepcionado, mais do que antes. A essa altura, já não era mais tão jovem, tinha quase 30 anos, ainda estava desempregado, tinha fracassado em tudo que tentara realizar e estava preso a um corpo pouco confiável, que não tinha muitas chances de melhorar. Apesar das vantagens e oportunidades que tivera na vida, tudo dera errado. As únicas constantes pareciam ser o sofrimento e a decepção. William James caiu em depressão profunda e começou a pensar em suicídio. Certa noite, enquanto lia um texto do filósofo Charles Peirce, William decidiu fazer um pequeno experimento. No diário, escreveu que passaria um ano acreditando ser 100% responsável por tudo que ocorria em sua vida, fosse o que fosse. Durante esse período, ele faria tudo o que estivesse ao alcance para mudar sua situação, mesmo que as chances de dar certo parecessem nulas. Se nada melhorasse naquele ano, ficaria claro que ele realmente era impotente diante das circunstâncias da vida. E, diante disso, William James se mataria. O resultado? William James se tornou o pai da psicologia norte-americana. Sua obra foi traduzida para uma cacetada de idiomas e ele é considerado um dos intelectuais, filósofos, psicólogos mais influentes da sua geração. Posteriormente, ele se tornou professor de Harvard e cruzou Estados Unidos e Europa dando palestras. Casou-se e teve 5 filhos, um dos quais, Henry, foi um famoso biógrafo e ganhou o prêmio Pulitzer. William James chegou a se referir ao pequeno experimento como seu renascimento, a causa de tudo que conquistara na vida. Existe uma percepção simples que permite todo tipo de melhora e crescimento pessoal, e de que nós, individualmente, somos responsáveis por nossa vida como um todo, sejam quais forem as circunstâncias externas. Nem sempre dá para controlar o que acontece conosco, mas sempre podemos definir nossa interpretação dos acontecimentos e nossa reação a eles. Tendo ou não essa consciência, sempre somos responsáveis pelos caminhos que tomamos. É impossível não ser. Não interpretar conscientemente os acontecimentos já é uma interpretação. Não reagir aos acontecimentos já é uma reação. Mesmo que você seja atropelado por uma carrocinha de pipoca e um monte de crianças ria da sua cara, ainda é sua responsabilidade interpretar o significado disso e escolher como reagir. Gostemos disso ou não, estamos sempre assumindo um papel ativo no qual acontece conosco e dentro de nós. Estamos sempre atribuindo significados a momentos e eventos. Sempre escolhemos ou reafirmamos os valores que norteiam nossos atos e os parâmetros segundo os quais avaliamos tudo o que nos acontece. Muitas das circunstâncias dependem unicamente do parâmetro de avaliação, não sendo intrinsecamente boas ou ruins. Sempre escolhemos ou reafirmamos os valores que norteiam nossos atos e parâmetros segundo os quais avaliamos tudo o que nos acontece. Muitas das circunstâncias dependem unicamente do parâmetro de avaliação, não sendo intrinsecamente boas ou ruins. A questão é, estamos escolhendo sempre, de modo consciente ou não? Sempre. Isso tem íntima relação com o fato de que é impossível não se importar com coisa alguma. Mesmo. Não se importar com nada ainda é se importar com alguma coisa. A pergunta que nos cabe fazer é: eu escolho me importar com o quê? Escolho basear minhas ações em quais valores? Escolho avaliar minha vida segundo quais parâmetros? E será que escolhi parâmetros bons? Bons parâmetros e bons valores? A falácia da responsabilidade / culpa. Anos atrás, quando eu era bem mais jovem e bem mais idiota,
Publiquei um post no meu blog que se encerrava mais ou menos assim. É como disse um grande filósofo: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Achei que soava legal, marcante. Embora eu não conseguisse lembrar quem era o autor da frase e minha pesquisa no Google tivesse sido infrutífera, postei mesmo assim. A frase era perfeita para o post. Uns 10 minutos depois chegou o primeiro comentário. Acho que esse grande filósofo é o tio Ben, do Homem-Aranha. Como disse outro grande filósofo, putz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. São as últimas palavras do tio Ben, logo antes de morrer pelas mãos de um bandido que Peter Parker deixa escapar. Ben morre. Caído no meio da rua, cheia de gente passando para lá e para cá, sem a menor razão de ser, Ben, o grande filósofo. Todo mundo já ouviu essa frase. Ela é muito repetida, em geral com ironia, depois de umas 7 cervejas. Uma daquelas citações perfeitas que parece muito inteligente, mas que basicamente só está dizendo algo que você já sabe, mesmo que nunca tenha pensado no assunto. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É verdade? Mas existe uma versão melhor dessa frase. Uma que é realmente profunda. Basta trocar os substantivos de lugar. Com grandes responsabilidades vem grandes poderes. À medida que assumimos a responsabilidade por nossa vida, mais poderes adquirimos para mudá-la. Assim, aceitar-se responsável é o primeiro passo para resolver esses problemas. Um conhecido meu estava convencido de que não arranjava namorada porque era baixo demais. O cara era culto, interessante e bonito, um bom partido, em teoria, mas estava relutante e convencido de que era desprezado pelas mulheres por ser muito pequeno. E como ele se julgava baixo demais, não saía muito. Nas poucas vezes que criava coragem e conversava com alguém, ficava atento aos menores indícios de rejeição à sua aparência física e depois se convencia de que a mulher em questão não tinha gostado dele. Como é de se imaginar, a vida amorosa do cara era um marasmo. O que esse sujeito não percebia era que ele tinha escolhido o valor que o prejudicava, a altura. Na cabeça dele, ser alto era imprescindível para impressionar as mulheres. Não tinha jeito, ele estava ferrado. O valor que ele escolheu lhe tirava o poder e o colocava numa situação péssima. Não ser autossuficiente no mundo feito, na visão dele, para pessoas altas. Ele poderia ter adotado valores muito melhores para guiar sua vida amorosa. Só vou sair com mulheres que gostem de mim como eu sou. Seria um bom ponto de partida, pois se baseia em valores como honestidade e aceitação. Mas ele preferiu outro caminho. Provavelmente não percebia que estava escolhendo um valor, não sabia sequer que podia escolher. Mesmo sem perceber, ele era responsável pelos próprios problemas. Mesmo assim, continuava a reclamar. Mas eu não tenho escolha, dizia ao barman. Não tem nada que eu possa fazer. As mulheres são superficiais, nunca vão gostar de mim. Sim, se um cara de pensamento limitado, mergulhado na autopiedade que age de acordo com valores de merda, sofre rejeição. É culpa de todas as mulheres, óbvio. Muita gente hesita em assumir a responsabilidade por seus problemas porque acredita que ser responsável por eles é ser também culpado. Em nossa cultura, responsabilidade e culpa costumam caminhar juntas, embora não sejam sinônimos. Se eu bato no seu carro, não só tenho culpa, como sou legalmente responsável por compensá-lo de alguma forma. Não importa se foi um acidente, continuo sendo responsável pelas consequências. É assim que a culpa funciona hoje em dia. Fez merda? Então conserta. E é assim que deve ser. Ao mesmo tempo, existem problemas que são de nossa responsabilidade, mesmo que a culpa não seja nossa. Por exemplo, um dia você acorda e encontra um bebê recém-nascido na sua porta. Não é culpa sua que ele tenha sido colocado ali, mas o bebê passa a ser sua responsabilidade. Você precisa escolher o que fazer. E qualquer escolha que fizer, adotar o bebê, se livrar dele, ignorá-lo, mandá-lo pegar um táxi para casa,
vai gerar problemas, pelos quais você também será responsável. Os juízes não escolhem o que julgar. Quando um caso vai ao tribunal, o juiz não cometeu o crime, não o testemunhou nem foi vítima, mas é responsável pelo crime. Esse juiz precisa escolher as consequências daquele ato. Deve identificar o parâmetro apropriado para avaliá-lo e garantir que a avaliação seja consistente. O tempo todo somos responsabilizados por atos dos quais não temos culpa. É a vida. Eis uma forma simples de diferenciar mais claramente os dois conceitos. Culpa é passado, responsabilidade é presente. A culpa aponta para escolhas já feitas, enquanto a responsabilidade aponta para escolhas feitas agora, a cada segundo de cada dia. Você está escolhendo ler isto, está escolhendo pensar sobre os conceitos, está escolhendo adotá-los ou não. Pode ser culpa minha se você achar essas ideias ridículas, mas você é responsável pelas suas conclusões. Não é culpa sua eu ter escolhido escrever esta frase, mas cabe a você a responsabilidade por escolher lê-la ou não. Existe uma diferença entre culpar alguém pela sua situação e esse alguém ser realmente responsável por aquilo. Ninguém além de você é responsável pela sua situação. Muita gente pode ser culpada pela sua infelicidade, mas ninguém além de você será responsável por isso. É você quem escolhe como ver o que vive, como reagir aos acontecimentos e avaliá-los. Sempre você quem escolhe o parâmetro a seguir ao avaliar suas experiências de vida. Minha primeira namorada me deu um pé na bunda espetacular. Ela estava me traindo com um professor. Foi incrível. E por incrível, quero dizer que senti como se tivesse levado uns 253 socos no estômago. Resolvi confrontá-la, mas isso só piorou tudo, porque ela imediatamente me trocou pelo professor. 3 anos de relacionamento foram pelo ralo, assim, sem mais nem menos. Passei meses infeliz, naturalmente, e a responsabilidade por minha infelicidade, o que não me levou muito longe. Pelo contrário, só me deixou ainda mais infeliz. Porque eu não tinha controle sobre ela, sabe? Por mais que eu telefonasse, gritasse, implorasse para voltar, aparecesse de surpresa na casa dela e fizesse outras coisas típicas de ex-namorados irracionais, eu jamais conseguiria controlar as emoções e atitudes dela. No fim das contas, ainda que minha ex fosse culpada por eu me sentir um lixo, ela nunca foi responsável por isso. O responsável era eu. Em certo ponto, depois de algumas lágrimas e álcool suficiente, meu raciocínio começou a mudar e entendi que, embora ela tivesse feito algo horrível comigo e fosse culpada por isso, agora era responsabilidade minha ser feliz de novo. Ela nunca ia voltar e consertar minha vida. Isso caberia a mim. Algumas coisas aconteceram a partir do momento em que eu adotei esse pensamento. Primeiro, comecei a melhorar. Voltei a malhar e a ter contato com os amigos que eu vinha negligenciando. Tentei conhecer gente nova, fiz uma longa viagem ao exterior e me engajei em trabalho voluntário. Aos poucos fui me sentindo melhor. Eu ainda me ressentia pelo que minha ex tinha feito, mas pelo menos estava assumindo a responsabilidade pelas minhas emoções, isto é, estava escolhendo valores melhores, com o propósito de me cuidar e de aprender a me sentir melhor comigo mesmo, não apenas de consertar o que ela tinha estragado. Aliás, essa baboseira de considerá-la responsável pelas minhas emoções, de ter sido parte do que a levou a me largar, daqui a alguns capítulos falarei mais sobre isso. Cerca de 1 ano depois, começou a acontecer uma coisa engraçada. Quando eu relembrava nosso relacionamento, notava problemas que nunca tinha percebido, problemas que eram culpa minha, que eu poderia ter resolvido. Percebi que talvez eu não tivesse sido namorado muito sensacional e que ninguém trai o outro do nada. Que para isso é preciso estar infeliz em algum motivo. Não estou dizendo que isso redime minha ex. Nem pensar. É só que reconhecer meus erros
me ajudou a perceber que talvez eu não fosse a vítima inocente que acreditava ser. Desempenhei um papel ao permitir que um relacionamento problemático durasse tanto tempo. Afinal, casais geralmente têm valores parecidos e, se namorei alguém com valores deturpados por tanto tempo, o que isso dizia sobre mim e meus valores? Apreendi do pior jeito possível que se as pessoas com quem você se relaciona são egoístas e prejudicam outras pessoas, é provável que você também seja assim, mesmo que não saiba disso. Ao avaliar o passado, vi sinais de alertas na personalidade da minha ex, sinais que na época escolhi ignorar ou deixar para lá. E isso foi culpa minha. Percebi também que eu não tinha sido o melhor namorado do mundo. Na verdade, muitas vezes eu era frio e arrogante com ela. Outras vezes, não a valorizava, a ignorava e a magoava. Essas falhas também foram culpa minha. Meus erros justificaram o dela? Não. No entanto, mesmo assim, assumi a responsabilidade de nunca mais cometê-los e de nunca mais negligenciar os mesmos sinais. Tudo isso na esperança de nunca mais sofrer as mesmas consequências. Assumi a responsabilidade de me esforçar para tornar meus futuros relacionamentos românticos muito melhores. E fico feliz de informar que consegui. Nunca mais fui traído. Nunca mais levei os 253 socos no estômago. Assumi a responsabilidade pelos meus problemas e o mantive em mente para melhorar nesses aspectos. Assumi a responsabilidade pelo meu papel naquele relacionamento e busquei melhorar nos posteriores. E, quer saber? Esse pé na bunda, embora tenha sido uma das experiências mais dolorosas pelas quais passei, foi também uma das mais importantes e impactantes da minha vida. Acho que inspirou muito crescimento pessoal. Esse único problema me ensinou mais do que muitas vitórias. Todo mundo adora assumir a responsabilidade por tudo de bom e feliz que acontece. Muitas vezes tem até briga por esse crédito. No entanto, assumir a responsabilidade pelos nossos próprios problemas é muito mais importante, porque é daí que vem o verdadeiro aprendizado, é daí que vem o processo. Culpar os outros é apenas escolher sofrer. Reagindo à tragédia. E quanto aos eventos realmente trágicos? Muita gente pode assumir a responsabilidade por problemas relacionados ao trabalho e talvez por ver TV demais quando deveria estar brincando com os filhos ou sendo produtiva. Mas quando o assunto são tragédias, a reação automática é puxar a cordinha de emergência no trem da responsabilidade e saltar logo que ele para. Algumas coisas são simplesmente dolorosas demais para assumir. Mas pense comigo, a gravidade do evento não altera a realidade dos fatos. Por exemplo, se você for assaltado, é claro que não é culpa sua. Ninguém jamais escolheria passar por isso. Porém, assim como na hipótese do bebê deixado à sua porta, você passa a ser responsável por uma situação de vida ou morte. Você revida? Entra em pânico? Fica paralisado? Avisa a polícia? Tenta esquecer e fingir que nada aconteceu? Todas essas possibilidades de reação são escolhas que você é responsável por fazer ou rejeitar. Você não escolheu o assalto, mas mesmo assim, lhe cabe gerir o impacto emocional e psicológico da experiência e tomar as devidas providências legais. Em 2008, o Talibã assumiu o controle do Vale do Swat, uma parte remota do nordeste do Paquistão, onde logo implementaram seu extremismo muçulmano. Chega de televisão, chega de filmes, chega de mulheres saindo de casa sem acompanhante, chega de meninas na escola. Em 2009, uma paquistanesa de 11 anos chamada Malala Yousafzai começou a se manifestar contra a proibição de estudar. Ela continuou a frequentar a escola local, arriscando tanto a própria vida quanto a do pai, além de participar de conferências em cidades próximas. Como o Talibã se atreve a tirar meu direito à educação? Escreveu ela em uma publicação online. Em 2012, aos 14 anos, Malala levou um tiro no rosto quando voltava da escola. Um soldado talibã mascarado entrou no ônibus armado com um rifle e perguntou: "Quem é Malala?"
Digam ou atirem todo mundo. Malala se identificou, uma escolha incrível por si só, e o homem atirou na cabeça dela na frente de todos os passageiros. Malala entrou em coma e quase morreu. O Talibã afirmou publicamente que, se sobrevivesse, seria morta junto com o pai. A menina sobreviveu. Hoje é autora de um best-seller. Malala ainda fala sobre a violência e a opressão contra mulheres em países muçulmanos. Em 2014, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços. Parece que o tiro no rosto só lhe deu uma audácia maior e mais coragem que antes. Teria sido fácil Malala se acomodar e dizer: não posso fazer nada ou não tenho escolha. Isso, ironicamente, também teria sido uma escolha, mas ela optou pelo oposto. Alguns anos atrás, escrevi algumas das ideias que conto neste capítulo no meu blog, e um homem deixou um comentário. Ele disse que eu era vazio e superficial, acrescentando que eu não tinha real compreensão dos problemas da vida ou da responsabilidade humana. Disse que tinha perdido um filho havia pouco num acidente de carro. E me acusou de não saber o que era verdadeira dor, me rotulando de idiota por sugerir que ele era responsável pela dor de perder um filho. Estava na cara que aquele homem tinha passado por uma dor muito maior do que a maioria das pessoas enfrenta na vida. Ele não escolheu a morte do filho, não tinha culpa por tal desgraça. A responsabilidade de lidar com a perda lhe foi imposta, embora fosse clara e compreensivelmente indesejável. E apesar de tudo isso, ele era, sim, responsável pelas próprias emoções, crenças e ações. A reação que apresentou diante da morte do filho foi uma escolha dele. As dores, de todos os tipos, são inevitáveis, mas podemos escolher o que elas significam para nós. Ao alegar que não tinha escolha, que só queria o filho de volta, é, por si só, uma escolha. Uma entre muitas formas possíveis de lidar com esse tipo de dor. É claro que eu não disse nada disso a ele. Estava ocupado demais, ficando horrorizado e pensando que talvez eu realmente não tivesse autoridade nem conhecimento para tal discurso. É um dos riscos desse tipo de trabalho, um problema que eu escolhi e um que era minha responsabilidade resolver. No início, eu me senti muito mal. Depois de alguns minutos, comecei a ficar zangado. As objeções dele tinham pouco a ver com o que eu estava dizendo. Me tranquilizei. Além do mais, como assim? Não é porque não perdi um filho que eu... Não é porque não perdi um filho que eu também não tenha sofrido muito nessa vida. Então, usei meu próprio conselho. Escolhi qual seria meu problema. Eu podia ficar bravo com aquele homem e discutir com ele, tentar comparar a dor dele com as minhas, mas isso só nos tornaria idiotas e insensíveis, ou poderia escolher um problema maior, praticar a paciência, ser mais compreensivo com os meus leitores e ter aquele homem em mente sempre que escrevesse sobre dor e trauma a partir de então. E foi o que eu tentei fazer. Respondi apenas que sentia muito pela perda dele. O que mais eu poderia dizer? A genética aleatória. Em 2013, a BBC reuniu meia dúzia de adolescentes com transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e os acompanhou durante terapias intensivas que os ajudaram a superar seus pensamentos indesejáveis e comportamentos repetitivos. Entre eles estava Imogen, uma garota de 17 anos que tinha uma necessidade compulsiva de tocar todas as superfícies pelas quais passava. Se não fizesse isso, era dominada por pensamentos horríveis sobre a morte de sua família. Havia também Josh, que precisava fazer tudo com os dois lados do corpo. Apertar a mão de uma pessoa com a mão direita e a esquerda, comer com ambas as mãos, passar por uma porta com os dois pés, assim por diante. Se não igualasse os lados, ele sofria graves ataques de pânico. Já Jack tinha a clássica fobia de germes, por isso se recusava a sair de casa sem luvas, fervia a água para beber e se negava a comer qualquer coisa que não tivesse sido lavada e preparada por ele mesmo. O TOC é um transtorno mental que pode ser controlado e, como veremos, esse controle se resume a equilibrar os valores do indivíduo diagnosticado.
A primeira coisa que os psiquiatras desse projeto fazem é dizer aos jovens que eles devem aceitar as imperfeições de seus desejos compulsivos. Por exemplo, quando Imogen tem pensamentos horríveis sobre a morte dos familiares, ela deve aceitar que eles podem de fato vir a morrer e que não há nada que ela possa fazer para impedir isso. Ou seja, Imogen é informada de que os acontecimentos não são culpa sua. Josh é convencido a aceitar que, a longo prazo, equalizar todos os seus comportamentos para torná-los simétricos os prejudica sua vida mais do que os ocasionais ataques de pânico, e Jack é lembrado que, por mais que se esforce, os germes sempre estão presentes e sempre podem infectá-lo. O objetivo é fazer esses jovens reconhecerem que seus valores não são racionais, que, na verdade, sequer são valores deles, e sim advindos do transtorno, e que, ao segui-los, estão prejudicando a própria vida. O passo seguinte é encorajar esses adolescentes a escolher um valor mais importante que o imposto pelo transtorno e, então, se concentrar nele. Para Josh, isso se dá através da possibilidade de não precisar esconder seu distúrbio dos amigos e familiares o tempo todo, da perspectiva de ter uma vida social normal e funcional. Para Imogen, é a ideia de assumir o controle de seus pensamentos e sentimentos e voltar a ser feliz. E para Jack, é a capacidade de ficar longe de casa por longos períodos sem sofrer episódios traumáticos. Com esses novos valores em mente, os adolescentes começam exercícios intensivos de dessensibilização que os obrigam a colocá-los em prática. Acontecem ataques de pânico, lágrimas rolam. Jack soca vários objetos e imediatamente em seguida lava as mãos. Mas, no final do documentário, grandes progressos ficam claros. Imogen não precisa mais tocar todas as superfícies que ela vê, ela diz. Ainda há monstros no fundo da minha mente e provavelmente eles sempre estarão lá, só que agora estão se acalmando. Josh consegue passar períodos de 25 e 30 minutos sem igualar os movimentos dos dois lados do corpo. E Jack, que talvez tenha tido a melhora mais visível, consegue ir a restaurantes e beber de garrafas e copos sem lavá-los. Jack resume bem o que aprendeu. Eu não escolhi esta vida, não escolhi essa doença péssima, esta coisa horrível. Mas posso escolher como conviver com ela. Eu preciso escolher como conviver com ela. Muitas das pessoas que nascem com um problema específico, seja toque, baixa estrutura ou outra coisa completamente diferente, acham que estão perdendo algo muito valioso. Sentem que não há nada que possam fazer, então evitam a responsabilidade pela situação. Elas concluem: eu não escolhi essa genética horrível, então não é minha culpa as coisas darem errado. E é verdade. A culpa não é delas, mas a responsabilidade, sim. Na época da faculdade, eu tinha uma fantasia meio delirante de me tornar jogador profissional de pôquer. Ganhei dinheiro e tudo mais e foi divertido, mas depois de quase um ano jogando a sério, desisti. Passar a noite inteira acordado olhando para uma tela do computador, ganhando milhares de dólares em um dia e perdendo a maior parte no dia seguinte, não era estilo de vida para mim. Além disso, não era o meio mais saudável ou emocionalmente estável de ganhar a vida. Por incrível que pareça, no entanto, o tempo que passei jogando pôquer influenciou profundamente meu jeito de ver a vida. A beleza do pôquer é que, embora a sorte esteja sempre envolvida, ela não determina os resultados a longo prazo. Uma pessoa pode receber uma mão horrível e vencer alguma com uma mão sensacional. A pessoa que recebe boas cartas tem uma probabilidade maior de ganhar, é claro, mas no final das contas o vencedor é determinado pelas, sim, você adivinhou, escolhas que faz ao longo do jogo. Eu vejo a vida da mesma forma. Todos nós recebemos cartas aleatórias no início do jogo, algumas cartas melhores, e embora seja fácil nos fixar no que está na mão e sentir que nos ferramos, na verdade o jogo está nas escolhas que fazemos com essas cartas, nos riscos que decidimos correr e nas consequências com as quais escolhemos viver. Quem,
de maneira consistente, faz as melhores escolhas diante das situações que se apresentam, acaba ganhando no pôquer e na vida. Não necessariamente quem tem as melhores cartas. Algumas pessoas sofrem psicológica e emocionalmente por causa de deficiências neurológicas e ou genéticas. Mas isso não muda nada. Elas herdaram cartas ruins, é claro, mas não tem culpa. Assim como o cara baixinho que queria uma namorada não é culpado por ser baixo, nem a pessoa que foi assaltada é culpada por ter seus pertences roubados. Mas todos têm responsabilidade. Se escolhem procurar tratamento psiquiátrico, fazer terapia ou não fazer nada, no final das contas a escolha também é deles. Há quem tenha tido uma infância ruim. Há os que foram maltratados, violentados e destruídos física, emocional ou financeiramente. Eles não são culpados por seus problemas e obstáculos, mas mesmo assim são responsáveis, sempre responsáveis, por seguir em frente apesar das dificuldades e fazer as melhores escolhas que puderem, seja qual for a situação. E sejamos sinceros, se juntássemos todas as pessoas que têm algum distúrbio psiquiátrico, que lutam contra a depressão ou pensamentos suicidas, que sofreram negligência ou abuso, que lidaram com tragédias ou a morte de um ente querido ou que sobreviveram a graves problemas de saúde, acidentes ou traumas, se reuníssemos todas essas pessoas e as colocássemos na mesma sala, provavelmente teríamos que reunir a humanidade, porque ninguém sai da vida incólume. Algumas pessoas têm problemas piores que a maioria, é claro. Algumas se tornam vítimas de incidentes mais terríveis. Por mais que isso nos entristeça e perturbe, é preciso lembrar que, no final das contas, não muda nada em relação à equação da responsabilidade sobre nossa situação individual. Injustiça chique. A falácia da responsabilidade/culpa permite que as pessoas transfiram a terceiros as responsabilidades pelos próprios problemas. Essa capacidade de avaliar a responsabilidade através da culpa confere uma euforia temporária e um sentimento de retidão moral. Infelizmente, um dos efeitos colaterais da internet e das redes sociais foi ter tornado mais fácil do que nunca empurrar a responsabilidade, até mesmo das infrações mais ínfimas, para outro grupo ou pessoa. Na verdade, esse tipo de jogo público de culpa/vergonha se tornou popular em certos grupos e é até atrativo, admirável, nas redes sociais. O compartilhamento público de injustiças atrai muito mais atenção e reações emocionais que a maioria dos outros eventos, recompensando com uma quantidade crescente de atenção e simpatia gratuita aqueles que se sentem perturbadamente vitimados. A injustiça chique está na moda em todos os cantos da sociedade hoje em dia, entre ricos e pobres. Na verdade, esta pode ser a primeira vez na história da humanidade em que todos os grupos demográficos se sentem injustamente vitimados ao mesmo tempo, e todos aproveitam a euforia da indignação moral que vem junto. Nesse momento, qualquer um que se sinta ofendido com qualquer coisa, seja o fato de que um livro sobre racismo entrou no currículo de uma faculdade, que árvores de Natal foram banidas do shopping local ou que os impostos sobre fundos de investimento tiveram um aumento de 0,5%. Acha que está sofrendo algum tipo de opressão e que, portanto, merece se sentir ultrajado e receber determinada quantidade de atenção. O atual ambiente da mídia tanto encoraja quanto perpetua essas reações porque, no final das contas, dá lucro. O escritor e comentarista Ryan Holiday se refere a isso como pornografia do ultraje. Uma vez de reportar histórias e problemas reais, a mídia acha muito mais fácil
e lucrativo, encontrar algo levemente ofensivo, transmitir o caso para uma ampla audiência, criar a sensação de ultraje e depois transmiti-la de um jeito que também cause ultraje a outra parcela da população. Isso desencadeia um eco de asneiras e ricocheia entre dois lados imaginários, e ao mesmo tempo distrai dos verdadeiros problemas e injustiças da sociedade. Não é de se estranhar que estejamos mais politicamente polarizados do que nunca. O maior problema da injustiça chique é desviar a atenção das vítimas reais. É como uma overdose de alarmismo. Quanto mais gente se autoproclama vítima de pequenas infrações, mais difícil é enxergar quem realmente sofre. As pessoas se viciam em se sentir constantemente ofendidas porque isso lhe traz euforia. Ser hipócrita e moralmente superior provoca bem-estar. Como disse o cartunista Tim Creeder em um editorial do New York Times, o ultraje é como várias outras coisas agradáveis que com o tempo nos devoram de dentro para fora, e é ainda mais insidioso que a maioria dos vícios, porque sequer o reconhecemos conscientemente como um prazer. Parte do ônus de viver em uma sociedade livre e democrática é termos que lidar com a opinião e pessoas de que não necessariamente gostamos. É o preço a se pagar. Podemos até dizer que o objetivo é do sistema, mas parece que cada vez mais gente está esquecendo isso. Devemos escolher nossas batalhas com cuidado, ao mesmo tempo em que tentamos simpatizar um pouco com o suposto inimigo. Devemos encarar a notícia e a mídia como uma dose saudável de ceticismo e evitar ideias preconcebidas sobre os que não concordam conosco. Devemos priorizar valores como honestidade, fomento à transparência e à aceitação da dúvida em vez da necessidade de estar sempre certo, de sentir sempre bem e se vingar. Os 3 primeiros valores são democráticos e mais difíceis de manter em meio ao ruído constante de um mundo conectado, mas nem por isso devemos negligenciar nossa responsabilidade de cultivá-los. A estabilidade do sistema político talvez dependa disso. Não existe caminho. Muitas pessoas podem ler tudo isso e dizer, ok, mas como? Eu entendo que meus valores são uma porcaria, que evito a responsabilidade pelos meus problemas e que sou um merdinha arrogante que acha que o mundo gira em torno de mim e de todas as inconveniências que passo. Mas qual o caminho para mudar? E como resposta, eu digo, fazendo minha melhor imitação de Yoda, mude ou não mude, não existe caminho. Nós já escolhemos a cada momento, a cada dia, as coisas com as quais nos importamos. Então, para mudar, basta escolher nos importarmos com outras coisas. É simples assim, só que não é fácil. Não é fácil porque no começo você vai se sentir um fracassado, uma fraude, um idiota. Vai ficar nervoso, vai surtar. Talvez se irrite com sua esposa, seus amigos ou seu pai. Alterar seus valores e as coisas que considera importantes traz esse tipo de efeitos colaterais que são inevitáveis. É simples, mas dificílimo. Vamos analisar alguns desses efeitos colaterais. Você vai se sentir inseguro, eu garanto. Devo mesmo desistir disso? Será que é o certo a fazer? Abrir mão de um valor no qual você se apoiou durante anos causará desorientação, como se você não soubesse mais diferenciar o certo do errado. É difícil, mas é normal. Em seguida, você vai se sentir um fracassado, tendo passado metade da vida se avaliando através do valor antigo. Ao mudar suas prioridades e medidas, você não vai se reconhecer. Será como jogar fora algo no qual você confiava. E isso, invariavelmente, trará um sentimento de fraude ou desvalorização. Esse desconforto também é normal. E, sem dúvida, você vai enfrentar rejeições.
Muitos dos relacionamentos da sua vida foram construídos em torno dos valores escrotos que você tinha. Então, no momento que abre mão deles, no momento em que decide estudar, é mais importante que se divertir, que se casar e ter uma família. É mais importante do que fazer sexo sem compromisso, que ter um trabalho no qual você acredita. É mais importante do que simplesmente ganhar dinheiro. Essa reviravolta reverberará em seus relacionamentos. Muitos deles acabam explodindo bem na sua cara. Isso também é normal. E também vai ser desconfortável. São efeitos colaterais necessários, embora dolorosos, de escolher se importar com outras coisas muito mais importantes e dignas da sua energia. À medida que for reavaliando seus valores, você enfrentará resistência interna e externa, e, sobretudo, vai se sentir inseguro e se perguntar se o que está fazendo é errado. Como veremos, isso é bom. Capítulo 6. Você está errado em tudo. Eu também. 500 anos atrás, os cartógrafos acreditavam que a Califórnia era uma ilha. Médicos acreditavam que abrir o corte no braço de uma pessoa ou fazê-la sangrar por qualquer parte do corpo curava doenças. Cientistas acreditavam que o fogo era feito de algo chamado flogisto. As mulheres acreditavam que passar urina de cachorro no rosto amenizava os sinais do envelhecimento. Os astrônomos acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Quando eu era pequeno, achava que medíocre era um tipo de legume que eu não queria comer. Achava que meu irmão tinha encontrado uma passagem secreta na casa da minha avó, porque ele conseguia ir para o quintal sem sair do banheiro. Alerta de spoiler, era uma janela. Por algum motivo qualquer, eu também achava que, quando meu amigo ia com a família para Washington, D.C., eles tinham conseguido voltar no tempo para a época dos dinossauros. Na adolescência, eu dizia para todo mundo que não me importava com nada, quando na verdade me importava demais. Outras pessoas governavam o meu mundo sem que eu soubesse. Eu achava que a felicidade era determinada pelo destino e não pelas minhas escolhas. Achava que o amor era algo que simplesmente acontecia, que não exigia esforço e empenho. Eu achava que ser descolado era algo a ser aprendido com os outros e que exigia prática, não que era um conceito criado por nós mesmos. Pensei que ficaria para sempre com a minha primeira namorada. Quando esse relacionamento acabou, achei que nunca mais amaria outra mulher. Então, quando amei outra mulher, achei que só o amor às vezes não é suficiente. Foi quando percebi que cada indivíduo decide o que é suficiente e que o amor pode ser o que permitimos que seja. Em todos esses momentos eu estava errado. Em todos os aspectos. Passei boa parte da vida equivocada em relação a mim mesmo, aos outros, à sociedade, à cultura, ao mundo, ao universo, a tudo. E espero continuar assim até morrer. Assim como o Mark de hoje pode olhar para trás e ver cada defeito e erro do Mark do passado, um dia o Mark do futuro vai olhar para as ideias do Mark de hoje, incluindo este livro, e perceber falhas semelhantes, e vai ser bom, porque vai indicar que cresci. Segundo dizem, Michael Jordan certa vez afirmou que falhou muitas vezes e que por isso chegou lá. Bem, eu sempre sou errada em relação a tudo, e é por isso que minha vida está em constante melhora. Crescimento pessoal é um processo infinitamente repetitivo. Quando aprendemos algo novo, não passamos de errados a certo, passamos de errados a um pouco menos errados. E quando aprendemos algo adicional, passamos de um pouco menos errados a um pouco menos errados do que antes e, em seguida, a menos errados ainda, e assim por diante. Aproximar-se da verdade e da perfeição não leva à verdade nem à perfeição. Não devemos procurar a resposta certa, e sim tentar eliminar nossos erros de hoje para estarmos um pouco menos errados amanhã. Visto dessa perspectiva, o amadurecimento é um processo bastante científico. Nossos valores são nossas hipóteses. Esse comportamento é bom e importante, aquele outro não. Nossas ações são as experiências, as emoções resultantes e os padrões de raciocínio são os dados disponíveis. Não há dogma correto nem ideologia perfeita. Existe apenas o que sua experiência demonstrou ser certo para você. Mesmo assim, provavelmente essa experiência também está meio errada. Uma vez que você, eu e todo mundo temos necessidades, histórias pessoais e situações de vidas diferentes,
Inevitavelmente chegamos a respostas corretas, diferentes sobre o significado da vida e sobre como devemos viver. Minha resposta correta envolve viajar sozinho por anos a fio, morar em lugares obscuros e rir dos meus peitos. Pelo menos essa era a resposta correta até pouco tempo atrás. Certamente ela vai mudar e evoluir, porque eu mudo e evoluo. E conforme avanço em idade e em experiência, vou reduzindo meus erros e ficando cada vez menos errado todos os dias. Tanta gente fica obcecada por estar certa a respeito da vida que acaba não vivendo. Uma mulher é solteira e se sente só. Quer um parceiro, mas nunca sai de casa nem faz nada para mudar esse quadro. Um homem trabalha como louco e acha que merece uma promoção, mas nunca diz isso explicitamente ao chefe. Os outros dizem que ambos temem o fracasso, a rejeição, ouvir um não. Não é essa a questão. A rejeição dói, ok. Fracassar é uma merda, mas nos apegamos com mais força a algumas certezas. Certezas que temos medo de questionar ou abandonar, valores que deram significado à nossa vida ao longo dos anos. A mulher não sai para conhecer parceiros em potencial porque seria obrigada a confrontar as crenças que nutre sobre a própria capacidade de atração. O homem não pede uma promoção porque teria que confrontar as crenças que nutre sobre as próprias habilidades. É mais fácil perpetuar a certeza dolorosa de que ninguém acha você atraente ou de que ninguém reconhece seus talentos do que por isso a prova e descobrir se conduzir com a realidade. Crenças desse tipo, não sou bonita, então por que me dar ao trabalho? Ou meu chefe é um babaca, então por que me dar ao trabalho? São feitas para nos proporcionar conforto imediato, hipotecando uma felicidade e um sucesso maiores para o futuro. São péssimas estratégias a longo prazo, mas mesmo assim nos apegamos a elas por presumirmos que sejam corretas, por presumirmos já saber o que virá. Em outras palavras, presumimos saber o fim da história. A certeza é inimiga do crescimento. Nada é certo até acontecer, e mesmo assim não deixa de ser questionável. Daí a necessidade de aceitar as imperfeições inevitáveis dos nossos valores, pois sem isso não conseguimos crescimento algum. Em vez de lutar por uma vida cheia de certeza, devemos sempre buscar a dúvida, seja em relação às nossas crenças, a nossos sentimentos ou em relação ao que o futuro nos reserva se não metermos a cara e fizermos acontecer. Em vez de tentarmos estar certos o tempo todo, que tal enxergar o oposto? Que tal aceitar que estamos errados o tempo todo? Porque estamos mesmo. Essa compreensão nos abre possibilidades de mudança. Equívocos trazem oportunidades de crescimento, ou seja, não vamos mais abrir um corte no braço para curar um resfriado, nem espirrar urina de cachorro no rosto para nos sentirmos mais jovens. Assim saberemos que medíocre não é um legume e não teremos medo de nos importarmos com o que consideramos valioso. Porque eis algo estranho, mas verdadeiro. Não sabemos a diferença entre uma experiência positiva e uma negativa. Alguns dos momentos mais difíceis e estressantes da nossa vida acabam sendo também os que mais nos motivam e auxiliam em nossa formação. Algumas das melhores e mais gratificantes experiências são também as que mais nos distraem e desmotivam. Não confie na sua concepção de experiências positivas ou negativas. Só sabemos o que dói e o que não no momento. E isso não vale muito. Assim como ficamos horrorizados ao imaginar como as pessoas viviam 500 anos atrás, imagino que daqui a 500 anos muitos rirão de nós e das certezas que temos hoje. Vão rir por deixarmos o dinheiro e o emprego definirem nossa vida. Vão rir do nosso medo de demonstrar apreço pelas pessoas que mais importam enquanto endeusamos figuras públicas que nada merecem. Vão rir dos nossos rituais e superstições, das nossas preocupações e das nossas guerras. Ficarão perplexas com nossa crueldade,
estudarão nossa arte e debaterão nossa história. Entenderão verdades sobre nós que ainda não enxergamos. Essas pessoas do futuro também estarão erradas, mas só um pouco menos do que estamos hoje. Arquitetos das nossas próprias crenças. Faça a seguinte experiência. Pegue uma pessoa qualquer e a coloque numa sala com alguns botões para apertar. Diga que se ela fizer algo específico, alguma ação que ela precisará descobrir, uma luz vai se acender, indicando que ela ganhou um ponto. O objetivo é somar o máximo de pontos possível em meia hora. Quando um grupo de psicólogos fez esse teste, aconteceu o que se esperava. As pessoas se sentavam e começavam a apertar botões ao acaso até a luz acender, indicando que tinham ganhado um ponto. É claro que depois disso, elas tentam repetir aquela ação, só que a luz não se acende mais. Então, começam a tentar combinações. Apertar este botão 3 vezes, depois aquele botão uma vez, depois esperar 5 segundos e tcharam! Mais um ponto, até que, em seguida, isso também deixa de funcionar. Talvez não tenha nada a ver com botões, elas pensam. Talvez tenha a ver com a minha posição na cadeira, ou o que estou tocando. Talvez tenha a ver com os meus pés. Plim, mais um ponto. Sim, talvez sejam os pés e depois apertar outro botão. Plim. Geralmente, cada pessoa leva de 10 a 15 minutos para descobrir as sequências específicas de ações para obter mais pontos. Costuma ser algo estranho, como ficar num pé só ou apertar uma longa sequência de botões por um tempo específico com o corpo voltado para determinada direção. Sabe o que é mais engraçado? É tudo aleatório, não existe sequência, não existe relação com o que a pessoa faz. É só uma luz que se acende e um apito, e as pessoas ficam ali na sala dando piruetas achando que aquilo está valendo alguma coisa. Deixando de lado o sadismo da situação, o propósito do experimento é mostrar como a mente humana é rápida em criar e acreditar em um monte de bobagens irreais. E, ao que parece, também somos muito bons nisso. Cada participante do experimento saía da sala convencido de que havia entendido a lógica por trás daquilo e ganhado o jogo. Todos acreditavam ter descoberto a sequência perfeita de botões. Só que os métodos criados eram tão únicos quanto os indivíduos colocados à prova. O homem inventou uma sequência enorme de acionamentos dos botões que só fazia sentido para ele. Uma jovem se convenceu de que uma das ações necessárias era bater no teto determinado número de vezes. Saiu da sala esgotada de tanto pular. Nosso cérebro é uma máquina de gerar significado. O que entendemos por significado? São associações mentais entre 2 ou mais eventos. Se apertarmos um botão e vemos uma luz se acender, concluímos que o botão foi a causa e a luz a consequência. Em essência, significado é isso: botão, luz, luz, botão. Vemos uma cadeira, notamos que é cinza. Nosso cérebro estabelece uma associação entre a cor cinza e o objeto cadeira e elabora um significado: a cadeira é cinza. Nossa mente está sempre em atividade, gerando mais e mais associações para nos ajudar a entender e controlar o ambiente que nos cerca. Tudo o que vemos, seja interna ou externamente, gera novas associações e conexões mentais. Tudo, desde as palavras nessa página, passando pelos conceitos gramaticais que você usa para entender as frases, até as divulgações em que sua mente se perde quando meu texto fica chato ou repetitivo. Cada um desses pensamentos, impulsos e percepções é composto de milhares de conexões neurológicas que, disparadas ao mesmo tempo, iluminam sua mente como um clarão de conhecimento e compreensão. Só tem 2 problemas. Primeiro, o cérebro é imperfeito. Confundimos o que vemos e ouvimos, esquecemos fatos e fazemos interpretações incorretas. Segundo, o cérebro tende a se apegar aos significados que criamos. Somos tendenciosos em relação ao que assimilamos e relutamos em nos desapegar do que nossa mente criou. Mesmo quando temos evidências que contradizem o significado estabelecido, preferimos ignorá-las e manter nossa crença. Como disse o comediante Emo Phillips, certa vez, eu achava que o cérebro era o órgão mais maravilhoso do meu corpo. Depois, percebi quem estava me dizendo isso. A triste verdade
é que a maior parte do que sabemos e acreditamos é produto das inexatidões e tendências inatas desse órgão. Muitos dos nossos valores, a maioria deles são produtos de eventos que representam o mundo como um todo ou de um passado totalmente deturpado pela memória. O resultado? Grande parte das nossas crenças é incorreta, ou, para ser mais exato, todas são. Algumas apenas são menos que outras. A mente humana é um amontoado de inexatidões. E, apesar disso ser um conceito desconfortável, aceitá-lo é muito importante, como veremos. Cuidado com suas crenças. Em 1988, durante uma sessão de terapia, a jornalista e escritora Meredith Merran teve uma revelação alarmante. Na infância, ela fora abusada sexualmente pelo próprio pai. O surgimento dessa lembrança reprimida, a qual Meredith vivera alheia até então, foi um choque para ela. Aos 37 anos, ela confrontou o pai e contou à família o que havia acontecido. A família inteira ficou horrorizada. O pai não hesitou em negar categoricamente. Alguns parentes ficaram do lado de Meredith, outros do lado do pai. A árvore genealógica rachou ao meio, e a dor que havia muito definia o relacionamento de Meredith com o pai começou a se espalhar como bolor pelos familiares. A revelação devastou a todos. Em 1996, Meredith teve outra percepção chocante. O pai não tinha abusado dela. Pois é, foi mal aí. Meredith tinha inventado a lembrança, com a contribuição do profissional de psicologia, ainda que bem intencionado. Consumida pela culpa, ela passou anos tentando se reconciliar com o pai e com os outros membros da família, vivendo entre constantes pedidos de desculpa e explicações, até a morte dele. Mas era tarde demais. A família nunca mais foi a mesma. Meredith não está sozinha. Como consta em sua autobiografia, My Lie, A True Story of False Memory, os anos 1980 testemunharam diversos casos de mulheres que acusaram parentes de abuso sexual e se retrataram tempos depois. Na mesma época, muitas pessoas também alegavam saber de cultos satânicos em que se abusava de crianças, mas, apesar de investigações em várias cidades, a polícia nunca encontrou evidências das práticas doidas que eram descritas pelos acusadores. Por que de repente o pessoal cismou de inventar lembranças horríveis de abusos e seitas? E por que nos anos 1980? Já brincou de telefone sem fio quando era criança? É aquela brincadeira em que uma pessoa diz uma coisa no ouvido da outra e depois a frase vai passando por umas 10 até que a última ouve uma frase que não tem nada a ver com a original. É mais ou menos assim que nossa memória funciona. Uma coisa acontece. Dias depois, nos lembramos da situação com algumas inexatidões, como se nos tivesse sido sussurrada e mal compreendida. Se contamos a alguém sobre o que aconteceu, precisamos preencher as lacunas no roteiro com novos elementos, para que tudo faça sentido e ninguém ache que a gente é louco. Então, começamos a acreditar na versão corrigida, e na vez seguinte que contamos o que aconteceu, reproduzimos nossas invenções. Só que, por não corresponderem à realidade, contamos as coisas de um jeito meio incorreto. Um ano depois, bêbados, recontamos a história e a modificamos com um pouco mais. Ok, sejamos honestos. Inventamos completamente cerca de 1/3 da história. Na semana seguinte, sóbrios, não queremos admitir a mentira e por isso mantemos a versão revisada e expandida pelo álcool. 5 anos depois, nossa história foi exatamente assim que aconteceu, juro por Deus e pela minha mãe mortinha. E, no máximo, 50% verdadeira. Todo mundo faz isso. Eu faço. Você faz. Por mais honestos e corretos que sejamos, estamos sempre sujeitos a enganar a nós mesmos e a outros, porque nosso cérebro é programado para ser eficiente, não fiel. Não só nossa memória é uma droga, a ponto de testemunhas oculares não serem necessariamente levados a sérios em um julgamento, como nosso cérebro tem um funcionamento nada imparcial. Como? Bem,
Ele está sempre tentando analisar nossa situação atual com base no que já acreditamos e já vivemos. Toda informação nova é avaliada segundo padrões e conclusões prévios. O resultado é um cérebro sempre tendencioso em relação ao que consideramos ser verdade em determinado momento. Se temos um relacionamento maravilhoso com a nossa irmã, por exemplo, vamos interpretar a maior parte das lembranças com ela sobre uma perspectiva positiva. Quando o relacionamento azeda, é comum começarmos a ver as mesmas lembranças sobre nova óptica. Reimaginando-as de formas a explicar a atual raiva que sentimos. Aquele presente lindo que ela nos deu no Natal assume conotações de condescendência. Aquela vez em que não fomos convidados para a casa de praia passa de erro inofensivo para tremenda negligência. A história falsa de Meredith faz muito mais sentido quando entendemos os valores que giravam sua mente naquele momento. Em primeiro lugar, o relacionamento entre ela e o pai sempre foi tenso. Segundo, ela tivera uma série de relacionamentos amorosos complicados, incluindo um casamento desfeito. Assim, já de saída, relacionamentos íntimos com homens não eram a maior maravilha para Meredith em termos de valores. No começo dos anos 1980, na mesma época em que descobriu o feminismo, Meredith começou a pesquisar sobre abuso infantil. Todo dia era confrontada com histórias e mais histórias terríveis de abuso por anos, trabalhou no apoio a vítimas de incesto, geralmente meninas pequenas. Também escreveu muito sobre vários estudos que foram publicados na época, estudos que, como se descobriu mais tarde, superestimavam em muito a incidência de molestamento infantil. O mais famoso deles afirma que 1/3 de mulheres adultas tinha sido molestada na infância, número desmentido posteriormente. Para coroar, Meredith se apaixonou por uma mulher sobrevivente de incesto. O relacionamento evoluiu para uma codependência tóxica, em que Meredith continuamente tentava salvar a namorada do passado traumático e a outra, por sua vez, o explora como arma emocional para ganhar o afeto de Meredith. Falarei mais sobre isso e sobre limites no capítulo 8. Enquanto isso, o relacionamento de Meredith com o pai piorava. Ela não via de forma respeitosa o relacionamento homossexual. Ele não via de forma respeitosa o relacionamento homossexual da filha. E ela fazia terapia com frequência quase obsessiva. Os psicólogos, cuja atuação talvez fosse um tanto influenciada pelos próprios valores e crenças, insistiam na ideia de que não podia ser apenas o trabalho estressante e os relacionamentos não saudáveis que deixavam Meredith tão infeliz. Só podia ser algo mais profundo. Nessa época, uma nova forma de tratamento chamada terapia de memórias reprimidas estava se popularizando. A abordagem consistia em colocar o paciente num estado de transe, durante o qual era encorajado a desencavar e reviver lembranças esquecidas da infância. Geralmente eram lembranças boas, mas a ideia era acessar também ao menos alguns traumas. Então ali estava a pobre Meredith, infeliz, lidando com incesto e abuso infantil, todo santo dia. Sentindo raiva do pai, tendo tolerado uma vida inteira de relacionamentos fracassados com homens, e a única pessoa que parecia entendê-la e amá-la era outra mulher, que realmente sofrera tal trauma. Isso sem contar as lágrimas diárias que derramava no divã de uma pessoa que exigia todo o tempo que ela se lembrasse de algo novo que não lhe vinha de jeito nenhum. Então, Voila, eis a receita perfeita para a lembrança de um abuso sexual que nunca aconteceu. Quando nossa mente processa as experiências, a prioridade é interpretá-las de forma que sejam coerentes com os acontecimentos anteriores, assim como sentimentos e crenças já conhecidos. Mas com frequência passamos por situações sem correlação entre passado e presente, e tais ocasiões, o que se passa no momento se perde diante de tudo que tomamos como verdadeiro e razoável a respeito do passado.
Em nome da coerência, nossa mente pode inventar lembranças. Ao relacionar as experiências presentes com aquele passado relembrando, conseguimos manter o significado que já estabelecemos. Como já notamos antes, a história de Meredith não é única, muito pelo contrário, nos anos 1990 e começou nos anos 1990. Nos anos 1980 e começo dos anos 1990, centenas de pessoas inocentes foram acusadas injustamente de violência sexual sob circunstâncias parecidas. Muitas foram presas por isso. Para aqueles insatisfeitos com a vida, essas explicações sugestivas, combinadas com a mídia sensacionalista, havia uma epidemia real de abusos sexuais e violência ritualística se desenrolando. Qualquer pessoa podia ser vítima. Davam ao inconsciente um incentivo para enxergar ligeiramente as lembranças. Esse mecanismo fundamentaria o sofrimento do indivíduo, colocando-o no papel de vítima e isentando-a da responsabilidade. A terapia de memórias reprimida agia como um meio de extrair esses desejos inconscientes e moldá-los na forma da lembrança aparentemente tangível. Esse processo e o estado de espírito resultante se tornou tão comum que ganhou nome, Síndrome da Falsa Memória, e gerou mudanças nos tribunais. Milhares de terapeutas que utilizavam esse método foram processados e perderam a licença de trabalho. A terapia da memória reprimida foi substituída por métodos mais comprovados. Pesquisas recentes só reforçam a dolorosa lição daquela época. Nossas crenças são maleáveis e nossa memória é bem pouco confiável. Clichês desagradáveis como confiar em si mesmo e seguir seu coração estão por toda parte. Talvez o melhor seja confiar menos em si mesmo. Afinal, se nosso coração e nossa mente são tão falhos, precisamos questionar ainda mais nossas intenções e motivações. Se está todo mundo errado o tempo todo, não seria o ceticismo e a rigorosa objeção a nossas crenças e suposições o único caminho lógico para o amadurecimento. Sei que a ideia pode parecer assustadora e autodestrutiva, mas na verdade é o contrário. Não só é mais segura, como é libertadora. Os perigos da certeza absoluta. Erin está sentada diante de mim à mesa do restaurante japonês e tenta explicar por que não acredita na morte. Já estamos aqui há quase 3 horas. Ela comeu exatamente 4 rolinhos de pepino e bebeu, sozinha, uma garrafa inteira de saquê. Já está na metade da segunda, na verdade. São 4 horas da tarde de uma terça-feira. Eu não a convidei. Ela me caçou pela internet e pegou um avião para vir me encontrar, de novo. Não é a primeira vez. Erin está convencida de que pode evitar a morte, mas também de que precisa da minha ajuda para isso. Só que não estamos falando de ajuda profissional. Se ela precisasse apenas do aconselhamento de relações públicas ou algo assim, tudo bem. Não, é mais do que isso. Erin precisa de mim como namorado. Por quê? Depois de 3 horas de perguntas e uma garrafa e meia de saquê, ainda não sei dizer. Aliás, minha noiva está aqui com a gente no restaurante. Erin achou importante que ela fosse incluída na discussão, pois queria dizer que está disposta a me dividir e que minha namorada, agora esposa, não precisava se sentir ameaçada. Conheci Erin num seminário de autoajuda em 2008. Ela parecia legal, meio mística, meio New Age. Havia cursado Direito numa faculdade da Eve Language e era inegavelmente inteligente. Ela ria das minhas piadas e me achava fofo. Então, sendo quem eu sou, é claro que transamos. 1 mês depois, ela me convidou para atravessar o país e moramos juntos. Isso me assustou um pouco, tentei terminar, mas ela reagiu ameaçando se matar se eu me recusasse a ficar com ela. Ok, dessa vez me assustei muito. Imediatamente bloqueei-a no e-mail e em todos os meus meios de comunicação. Consegui contê-la por um tempo, mas não consegui detê-la. Anos antes de nos conhecermos, Erin tinha quase morrido num acidente de carro.
ou melhor, ela de fato morreu por alguns instantes, fisiologicamente falando. Toda a sua atividade cerebral cessou, mas, por algum milagre, conseguiram revivê-la. Depois que voltou, tudo mudou. Segundo ela, Erin se tornou uma pessoa muito espiritualizada e mergulhou de cabeça em cura energética, contato com anjos, consciência universal, tarô. Ela também acreditava ter se tornado paranormal, capaz de curar e ver o futuro. E, sabe-se lá por quê, ao me encontrar, chegou à conclusão de que estávamos destinados a salvar o mundo juntos, a curar a morte. Depois que a bloqueei, ela começou a criar novos endereços de e-mail, às vezes me enviando uma dúzia de mensagens de ódio num único dia. Criou contas falsas no Facebook e no Twitter que usava para atormentar a mim e pessoas próximas a mim. Criou um site idêntico ao meu e escreveu vários posts alegando que eu era seu ex-namorado e que a traíra mentira para ela, que prometera me casar e que estávamos destinados a ficar juntos. Quando entrei em contato pedindo que tirasse o site do ar, Erin disse que só faria isso se fosse morar com ela na Califórnia. Essa era sua ideia de acordo. Ao longo de tudo isso, sua justificativa era a mesma. Eu estava destinada a ficar com ela. Deus havia predeterminado isso. Ela literalmente acordava no meio da noite com a voz dos anjos dizendo que nossa relação especial seria o pronúncio de uma nova era de paz permanente na Terra. Juro. No dia em que estávamos nesse restaurante japonês, já tínhamos trocado milhares de e-mails e, se eu a respondia ou não, se o fazia em tom respeitoso ou com raiva, não fazia diferença. A psique de Erin era imune a abalos. Suas crenças nunca se alteravam. O problema já se estendia havia mais de 7 anos na época. E foi assim, naquele pequeno restaurante japonês, com Erin entornando saquê e tagarelando por horas a fio sobre ter curado as pedras nos rins de seu gato, usando energia, que algo me ocorreu. Erin era viciada em autoaperfeiçoamento. Ela gastava dezenas de milhares de dólares em livros, seminários e cursos. E a parte mais louca de tudo isso é que ela colocava em prática perfeitamente todas as lições que aprendia. Erin tinha um sonho e persistia para alcançá-lo, visualizava, agia, tolerava as rejeições e fracassos, levantava-se e tentava de novo. Era implacavelmente positiva, tinha a si mesmo em alta conta. A mulher alegava curar gatos como Jesus curou Lázaro, mas os valores dela eram tão escrotos que nada disso importava. O fato de fazer tudo certo não significava que ela estivesse certa. A certeza de Erin se recusava a ceder. Ela até já me dissera que isso com todas as letras, que sabia que sua fixação era completamente irracional e insalubre e que trazia infelicidade para nós dois. Só que, por alguma razão, aquilo lhe parecia tão certo que ela não conseguia esquecer nem parar. Em meados da década de 1990, o psicólogo Roy Baumeister começou a pesquisar a maldade como conceito, analisando pessoas que cometiam atos ruins e por que os faziam. Na época, supunha-se que as pessoas faziam maldades porque se sentiam mal consigo mesmas, ou seja, tinham baixa autoestima. Uma das primeiras descobertas surpreendentes de Baumeister foi que muitas vezes isso não se aplicava. Em geral, era o contrário. Alguns dos piores criminosos se sentiam muito bem consigo mesmos, e era essa sensação boa, apesar da realidade ao redor, que parecia justificar seus atos de ferir e desrespeitar os outros. Para que indivíduos justifiquem os próprios atos terríveis, é preciso que tenham certeza inabalável da sua retidão, suas crenças e seu merecimento. Racistas fazem o que fazem porque têm a certeza da sua superioridade genética. Fanáticos religiosos dinamitam o próprio corpo e assassinam centenas porque têm certeza do seu lugar no céu como mártires. Homens estupram e agridem mulheres porque têm certeza de seu direito sobre o corpo delas. Pessoas más nunca acreditam que são más, elas acreditam que todos os outros são maus.
Em experimentos controversos, posteriormente denominados experimentos Milgram, em homenagem ao psicólogo Stanley Milgram, pessoas normais foram orientadas a punir voluntários por desrespeitarem regras. Foi o que elas fizeram, chegando à violência física em certos casos. Raras foram as que fizeram objeção ou pediram explicação. Muitas até pareceram gostar da sensação de retidão moral obtida durante o processo. O problema é que não apenas a certeza é inatingível, como a busca pela certeza geralmente amplia e intensifica a segurança. Muita gente tem confiança plena em seu desempenho profissional e no salário que deveria ganhar, mas essa certeza faz as pessoas se sentirem pior, não melhor. Elas veem outros sendo promovidos e se sentem menosprezadas, julgam-se desvalorizadas e não reconhecidas. Até comportamentos simples, como dar uma olhada no celular do seu namorado ou perguntar a um amigo que estão falando sobre você, são motivados por um desejo irresistível de segurança. Você pode olhar as mensagens do celular do seu namorado e não encontrar nada, mas a coisa nunca para por aí. Talvez você comece a se perguntar se ele tem outro aparelho. Para justificar ter pedido uma promoção no trabalho, você pode concluir que foi passado para trás. A questão é que isso o faz desconfiar dos seus colegas e duvidar de tudo que lhe dizem, do que sentem por você, o que torna sua promoção menos provável. Você pode buscar aquela pessoa especial com quem é destinado a ficar, mas a cada rejeição, a noite solitária que você questiona mais o que está fazendo de errado. E é nesse momento de insegurança, de profundo desespero, que nos tornamos susceptíveis a uma arrogância indiciosa. Acreditar que merecemos trapacear um pouco para conseguir o que queremos, que as outras pessoas merecem ser punidas, que merecemos nos apossar do que desejamos, às vezes, usando de violência. Volta o conceito da lei invertida. Quanto mais tentarmos estar certos em relação a alguma coisa, mais incertos e inseguros nos sentimos. Mas o oposto também é verdadeiro. Quanto mais aceitamos a incerteza e a ignorância, mais confortáveis nos sentimos em não saber. A incerteza neutraliza os julgamentos que fazemos dos outros, previne os estereótipos e os preconceitos que surgem quando vemos alguém na TV, no trabalho ou na rua. Ela também nos livra do autojulgamento, porque não sabemos se somos agradáveis aos olhos alheios, se somos atraentes, se temos potencial para o sucesso. A única maneira de alcançar esses objetivos é permanecer em dúvida quanto a eles e estar aberto para descobrir a verdade através da experiência. A incerteza é a raiz de todo progresso e de todo crescimento. Como diz um velho ditado, o homem que acha que sabe tudo não aprende nada novo. É impossível aprender algo se não a partir da ignorância. Desse modo, quanto mais admitimos não saber, mais criamos oportunidades de aprender. Nossos valores são imperfeitos e incompletos. Presumir o oposto é o mesmo que vestir uma mentalidade perigosamente dogmática, caindo num comportamento arrogante e irresponsável. A única maneira de resolver nossos problemas é admitir que nossas ações e crenças sempre estiveram erradas e nunca funcionam. A abertura para estar errado precisa existir se você quiser alguma mudança ou crescimento real. Antes de analisarmos nossos valores e prioridades a fim de torná-los melhores e mais saudáveis, precisamos duvidar de nossos valores atuais. Devemos racionalmente colocá-los em perspectiva, enxergar as falhas e os preconceitos, conferir se não se ajustam aos valores do resto do mundo, encarar nossa ignorância de frente e admitir a derrota. A ignorância é maior do que todos nós. A lei da evasão de Manson. É provável que você já tenha ouvido falar da lei de Parkinson. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Sem dúvida, também já ouviu a lei de Murphy. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Bem, da próxima vez que estiver numa festa chique e quiser impressionar, experimente citar a lei de evasão de Manson.
Quanto mais alguma coisa ameaça a sua identidade, mais você a evitará. Ou seja, quanto mais alguma coisa ameaça mudar a visão que você tem de si mesmo, sua autoavaliação de sucesso ou fracasso, sua autoavaliação em relação aos próprios valores, mais você evitará fazê-la. Há certo conforto em saber como a gente se encaixa no mundo. Qualquer coisa que abale esse conforto é assustadora, mesmo que tenha o potencial de melhorar sua vida. A lei de Manson se aplica a mudanças boas e mudanças ruins. Ganhar milhões na loteria pode ameaçar sua identidade, tanto quanto cair na miséria. Virar um astro da música pode ameaçar sua identidade, tanto quanto ficar desempregado. É por isso que tanta gente teme o sucesso, exatamente pelo mesmo motivo que teme o fracasso, porque ameaça a pessoa que pensa ser. Você adia o sonhado projeto de aprender a tocar guitarra porque não quer questionar sua identidade como corretor de imóveis. Você evita conversar com seu marido sobre ser mais ousada na cama porque essa conversa desafiaria sua identidade de mulher, de família. Você evita dizer ao seu amigo que não quer mais sair com ele porque acabar com a amizade entraria em conflito com sua identidade de pessoa agradável e compreensiva. Estes são alguns exemplos de oportunidades importantes ou atitudes importantes que rejeitamos porque ameaça mudar a forma de como nos vemos e nos posicionamos no mundo. Ameaça os valores que escolhemos para a nossa vida e aprendemos a seguir e que aprendemos a seguir. Eu tinha um amigo que só vivia falando em colocar seus trabalhos na internet e tentar ganhar a vida como artista profissional, ou pelo menos semi. Passou anos sonhando com isso, economizou dinheiro e até criou alguns modelos de sites com seu próprio portfólio. A ideia nunca ia em frente. Havia sempre algum impedimento. A resolução do trabalho não era boa o bastante, ele tinha acabado de pintar algo melhor ou ainda não tinha tempo para se dedicar o suficiente. Anos se passaram e ele nunca desistiu do seu emprego de verdade. Por quê? Porque apesar de sonhar em ganhar uma vida com arte, a possibilidade real de se tornar um artista de que ninguém gosta era muito mais assustadora do que continuar sendo um artista que ninguém conhece. Pelo menos ele estava confortável e acostumado com o título de artista que ninguém conhece. Tinha outro amigo meu que era muito festeiro, vivia saindo para beber e conhecer gente nova. Depois de anos de euforia, porém, ele se viu terrivelmente solitário, deprimido e doente. Aí decidiu mudar seu estilo de vida. Falava com uma inveja feroz dos amigos que tinham um relacionamento estável e eram mais sossegados. Mas esse cara nunca mudou de comportamento, manteve o ritmo por mais anos e anos, insistindo em noites vazias e garrafas após garrafas. Sempre com alguma desculpa, sempre com alguma razão para não diminuir o ritmo. Abrir mão do seu estilo de vida ameaçava demais sua identidade. Ele só sabia ser o fanfarrão. Desistir daquilo seria cometer um araquiri psicológico. Todos temos valores pessoais. Protegemos esses valores. Tentamos viver de acordo com eles, justificá-los e mantê-los. Mesmo sem perceber, é assim que o cérebro funciona. Como observado antes, somos injustamente tendenciosos em relação ao que já sabemos. As nossas certezas. Se eu acreditar que sou um cara legal, evitarei situações que possam vir a contradizer essa crença. Se acreditar que sou um ótimo cozinheiro, sempre buscarei oportunidades para provar isso a mim mesmo. A crença é sempre a prioridade, até mudarmos a forma como enxergamos a nós mesmos. O que acreditamos ser e não somos. Não temos como superar a evasão e a ansiedade. Não temos como mudar. Nesse sentido, conhecer a si mesmo ou se encontrar pode ser perigoso. Pode prender você a um papel rígido e colocar expectativas desnecessárias nas suas costas. Pode fechá-lo para o seu potencial interno e para oportunidades externas. Quer saber? Não se encontre. Nunca conheça quem você é, porque é isso que faz você se empenhar em viver em estado de constante descoberta. Essa postura vai forçá-lo a ser humilde nos julgamentos e na aceitação das diferenças. Se mate. Segundo o budismo, a ideia do eu
não passa de uma construção mental arbitrária e, por isso, é preciso abandoná-la, porque ela sequer existe. Segundo essa filosofia, a medida arbitrária pela qual nos definimos é, na verdade, algo que nos aprisiona. E, portanto, é melhor abrir mão dela. Em certo sentido, daria para dizer que o budismo nos encoraja a ligar o foda-se. Essa visão dá uma sensação de insegurança, mas traz algumas vantagens em termos psicológicos. Quando abrimos mão das histórias que contamos sobre nós mesmos para nós mesmos, nos libertamos para agir e fracassar e crescer. Quando alguém admite para si mesmo, acho que não tenho talento para relacionamentos, fica livre para agir e terminar um casamento infeliz. Essa pessoa não estará protegendo sua identidade ao manter uma união insatisfatória só para provar algo a si mesma. Quando um estudante admite para si mesmo, sabe, talvez eu não seja rebelde, talvez só esteja com medo, subitamente se vê livre para voltar a ser ambicioso. Não há motivo para se sentir ameaçado por um possível fracasso na busca de seus sonhos acadêmicos. Quando o corretor de imóvel admite para si mesmo, sabe, talvez não haja nada de único ou especial nos meus sonhos ou no meu emprego. Ele se liberta para se matricular numa aula de música e ver no que dá. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Seus problemas são bem pouco originais e especiais. É por isso que abrir mão das coisas é tão libertador. Há uma espécie de egoísmo que acompanha o medo, e ele é baseado numa certeza irracional. Quando você presume que seu avião vai cair, que a ideia do seu projeto é idiota e que todo mundo vai rir dela, ou que você é a pessoa que todos vão escolher para zombar ou ignorar, está implicitamente dizendo a si mesmo: eu sou a exceção, eu sou diferente de todos os outros, eu sou diferente e especial. Isso é narcisismo puro e simples. Você sente que os seus problemas merecem ser tratados de forma diferente e que seus problemas têm uma característica única que não obedece às leis do universo. Meu conselho é: não seja especial, não seja único. Redefina-se de acordo com as medidas mais comuns e abrangentes. Escolha não avaliar a si mesmo como uma estrela em ascensão ou um gênio em estado bruto. Escolha não avaliar a si mesmo como uma vítima ou um fracassado infeliz, e veja a si mesmo sob os viés de identidades mais simples: aluno, parceiro, amigo. Quanto mais limitada e rara a identidade que você escolher, mais ameaçador parecerá o ambiente ao redor. Defina-se das formas mais simples e comuns se quiser evitar isso. Em geral, isso significa desistir de ideias grandiosas para si, que é extremamente inteligente, incrivelmente talentoso, assustadoramente atraente ou que enfrentou sofrimentos inimagináveis para os réis mortais. Isso significa desistir de uma postura arrogante e da crença de que o mundo lhe deve alguma coisa. Significa abrir mão do suprimento de euforias emocionais que o sustentam há anos. Como um viciado que desiste da seringa, você vai passar por uma síndrome de abstinência quando começar a abrir mão dessa coisa, mas no fim vai ser muito melhor. Como ser um pouco menos seguro de si? Questionar a si mesmo e duvidar dos próprios pensamentos e crenças estão entre as habilidades mais difíceis de se desenvolver. Mas é possível. Aqui estão algumas perguntas para ajudá-lo a criar um pouco mais de incerteza na sua vida. Pergunta 1. E se eu estivesse errado? Há pouco tempo, uma amiga minha ficou noiva. O cara que a pediu em casamento é bem sério, não bebe, não a agride nem a maltrata. É só um sujeito simpático e com um emprego estável. Desde o noivado, o irmão dele faz críticas o tempo todo às escolhas de vida imaturas da irmã. Avisa que ela vai se magoar com esse cara, que está cometendo um erro e que está sendo irresponsável. Sempre que minha amiga pergunta: qual é seu problema? Por que meu noivado incomoda tanto você? Ele age como se não existisse problema algum, como se não se incomodasse nem um pouco e só estivesse tentando proteger a irmã mais nova. Mas está na cara de que tem.
Sim, alguma coisa o incomodando. Talvez sejam inseguranças a respeito da instituição do casamento, talvez uma rivalidade entre irmãos, ciúmes, quem sabe? Ou talvez ele esteja tão envolvido na própria vitimização que não consiga demonstrar felicidade pelas alegrias alheias em vez de tentar estragar tudo. A verdade é que somos nossos piores observadores, os últimos a perceber quando estamos irritados, enciumados ou tristes. A única maneira de descobrir isso é enfraquecer a nossa armadura de certeza o tempo todo, considerando a possibilidade de engano. Estou com ciúmes? E, se for mesmo isso, por quê? Ou então, estou com raiva? Será que ela tem razão e eu estou protegendo meu ego? Perguntas como essas precisam se tornar um hábito mental. Em muitos casos, o simples ato de recorrer à dúvida faz brotar humildade e compaixão, resolvendo muitos dos nossos problemas. Mas é importante notar que questionar suas ideias não faz com que você esteja necessariamente errado. Se seu marido lhe dá uma surra por queimar a carne e você se pergunta se está errada em achar que ele a está maltratando, bem, não, você não está errada. O objetivo do que proponho aqui é simplesmente relativizar suas conclusões e refletir, não se odiar. Vale lembrar que, para qualquer mudança acontecer na sua vida, você precisa estar errado em alguma opinião. Se você passar seus dias olhando para o teto e sofrendo, já está cometendo um erro crucial. Até que você seja capaz de se questionar e se propor a descobrir o que é, nada vai mudar. Pergunta 2. O que significa estar errado? Muitas pessoas conseguem se perguntar se estão erradas, mas poucas conseguem dar o passo seguinte, de avaliar quais seriam as consequências de estarem erradas. Isso porque o potencial significado por trás dos nossos erros em geral é doloroso. Não só nossos valores são questionados, como nos vemos obrigados a considerar viver com um valor diferente até oposto. Aristóteles escreveu: a marca de uma mente instruída é ser capaz de entreter uma ideia sem aceitá-la. Conseguir avaliar valores diferentes sem necessariamente adotá-los. Talvez seja a principal habilidade para mudar a própria vida de forma significativa. Voltando ao irmão da minha amiga, sua pergunta para si mesmo deveria ser: e se eu estivesse enganado sobre o noivo da minha irmã? Em geral, a resposta a uma pergunta como essa é bastante direta, algo como: talvez eu esteja sendo egoísta, inseguro ou babaca narcisista. Se ele estivesse errado, se o noivo for um cara bacana, a única explicação para o seu comportamento envolveria inseguranças ou valores escrotos. Ele presume saber o que é o melhor para a irmã, supondo que ela não tenha capacidade de tomar decisões da vida importantes por conta própria. Ele presume ter o direito e a responsabilidade de tomar as decisões por ela. Ele tem certeza de que está certo e de que os outros, por consequência, estão errados. Mesmo depois de descoberto, seja no irmão da minha amiga ou em nós mesmos, esse tipo de arrogância é difícil de admitir, doloroso. É por isso que poucas pessoas fazem as perguntas mais profundas. O problema é que essas perguntas são vitais para chegar ao âmago do problema que motivam o comportamento babaca dele ou o nosso. Pergunta 3. Se eu concluísse que estou errado, criaria um problema melhor ou pior que o atual, tanto para mim como para os outros? Este é o teste crucial para determinar se temos valores sólidos ou se somos uns escrotos neuróticos que ferram com todo mundo, inclusive nós mesmos. O objetivo é analisar qual problema é melhor. Porque, como bem disse o panda da desilusão, os problemas da vida são infinitos. Quais são as opções do irmão da minha amiga? A. Manter o drama e a tensão na família, complicando o que deveria ser um momento feliz e nutrido a desconfiança e o desrespeito na relação com a irmã, em função do palpite, alguns chamariam de intuição, de que o futuro esposo será ruim para ela? B. Desconfiar da própria habilidade de determinar o que é certo ou errado para a vida da irmã e, na dúvida, optar pela humildade, confiando na capacidade dela de tomar decisões ou, mesmo que não confie, aceitando suas escolhas por amor e respeito a ela?
A opção A é a mais popular, por ser mais fácil, por não exigir nem muita reflexão, não despertar autoquestionamentos e permite tolerância zero às decisões que outras pessoas tomem à sua revelia. Também cria um nível maior de infelicidade para todos os envolvidos. Já a opção B é aquela que pode nutrir relacionamentos saudáveis e felizes, construídos com confiança e respeito. É a que nos obriga a baixar a bola e admitir nossa ignorância. É a que nos permite superar nossas inseguranças e reconhecer quando estamos sendo impulsivos, injustos ou egoístas. Por ser dolorosa, a opção B costuma ser preterida. O irmão dessa minha amiga, ao protestar contra o noivado, entrou em uma batalha imaginária consigo mesmo. É lógico que ele acreditava estar tentando proteger a irmã, mas, como vimos, nossas crenças são arbitrárias, ou, pior ainda, muitas vezes são definidas após determinada ação. Para justificar valores e parâmetros que escolhemos para nós, no caso que analisamos, a verdade é que o sujeito prefere ferrar-se seu relacionamento com a irmã a considerar que pode estar errado, embora a segunda opção possa ajudá-lo a superar as inseguranças que induziram ao erro. Eu tento levar uma vida baseada em poucas regras, mas uma das que adotei ao longo dos anos é: se for preciso escolher entre eu estar errado ou todas as outras pessoas estarem erradas, é muito, mas muito mais provável que seja eu o errado. Digo isso por experiência própria. Incontáveis vezes agi de forma estúpida, levando pelas minhas inseguranças e certezas equivocadas. Não é algo bonito de se ver. Isso não quer dizer que a maioria das pessoas não esteja errada de certa forma, e também não quer dizer que não existam momentos em que você está mais correto que a maioria. A realidade é algo simples. Se parece que é você contra o mundo, é provável que seja só você contra si mesmo.